és verdadeiro, és aquele que opera maravilhas, és aquele que faz uma grande obra, no qual nós não podemos fazer. Estende a tua mão, que é o teu poder e a tua graça, de acordo com a tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor, porque tu és o soberano, tu és aquele que habita entre as nações. Muito obrigado, Senhor, amado Deus querido, por eu estar aqui. Oh, meu Deus, mais um dia te louvando, te engrandecendo. Desço diante de ti. Te louvo, Senhor amado, pela tua majestade, pela tua magnificência, pela tua grande graça. Pai, desse reconheço, Senhor, meu estado espiritual. Reconheço também, Senhor amado Deus querido, porque tu és o Deus. Tu és aquele que opera maravilhas, que guerreia. Senhor, tu és aquele que glorifica o teu nome. Pai de amor, Deus de glória. Perdoa-nos, Senhor amado Deus querido, os nossos pecados, nossas palavras, meu Deus, nossas atitudes. Deus eterno, poderoso, nossos gestos. Senhor, nos colocamos diante de ti, rendendo graças ao teu nome, porque tu és o vivo, tu és o soberano, tu és o santo. Ó Deus, tu és aquele que entra com providência quando ninguém pode entrar. Tu és aquele que faz a obra quando ninguém pode fazer. Tu és aquele que opera com sinais e maravilhas quando o homem e a mulher não podem. Pai de amor, Deus, Rei da glória, muito obrigado por eu estar aqui. Obrigado por o teu povo estar aqui, Senhor. Tenha compaixão de nós. Ô Senhor da glória, tenha compaixão de nós, estende a tua mão, que é o teu poder. Meu Deus amado, e vai nos perdoando daquilo, Senhor amado, que fazemos, que falamos, que desejamos, que pensamos que não vem do teu agrado. Rei da glória, eu quero te pedir nesse momento que faça a nossa aliança contigo, Senhor, porque ela tem se quebrado, Rabarapaz. Que tu possas, Senhor, visitar os lares nesse momento, visitar as famílias, ó meu Deus, aquele que está desesperado, desesperada, para pagar essa conta. Senhor amado, mas não é uma conta qualquer, é uma conta específica, envolve a moradia. Tem gerado na bandu, muitas situações. Estende a tua mão, que é o teu poder. Vai trabalhando, vai guerreando. Vai operando, vai agindo, vai entrando, Senhor da glória, com providência. Com providência. Que tu possas, Senhor, estender a tua mão, que é o teu poder. Tu possas estender, Senhor, a tua mão, que é o teu poder, e a tua graça. Oh, mistério, terra, narápia. E a tua graça, que é a tua misericórdia, a cada um que está chegando, a cada um que há de entrar. Senhor, muito obrigado por tudo. Glorifica, Senhor da glória, o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Pai do Senhor Jesus e Mãe Edilene, a paz, meus irmãos que estão aí, irmã Cristina, irmãos que já estão, né? Aí, a paz do Senhor Jesus a vocês. Glória a Jesus. Lembrando que eu entrei, gente, às 5, tá? Mas foi a internet que não conectou direito, então eu tive que fechar e abrir novamente. Amém? Curte aí a live, por favor, você que está aí já. Curte a live aí no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Terça-feira de vitória. Vamos pregar? Vamos. Vamos pregar. Vamos pregar porque é mistério. Vamos pregar no livro de... Peraí, gente. Pera aí.
Vamos lá? Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 2. Você que está chegando agora, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo, uma boa tarde. Tá, o pastor não atrasou. É porque eu conectei às 5 horas, mas a internet não quis, tá? Não estava pegando direito, então não quis entrar, e por isso você só viu a live depois. Mas 5 horas eu estava entrando. Deus é testemunha. Êxodo capítulo 2, tá? Você que está chegando agora, curte a live aí, por favor. Me ajude aí, curte. Curte a live. Glória a Jesus. Porque nós estamos aqui. Para bem dizer o nome do Senhor. Deixa eu dar um 100zinho aqui para vocês. Vocês estão alegres. Glória a Jesus. Aleluia. Êxodo capítulo 2. Versículo 1. Glória a Deus. Êxodo capítulo 2, versículo 1. Diz assim, ó. E foi um varão. O som tá bom aí, gente? Tá bom, né? Eu acho que tá. Se não tiver, tá. Glória a Jesus. Só último reajuste aqui. Certinho. E foi um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. Animar, gente. Animar. Hoje é terça-feira, nada de derrota. Vamos lá. Quando a Bíblia está sendo bem clara em dizer que foi-se um varão da casa de Levi, o que está acontecendo aqui? Israel, ou os judeus, como você quer se chamar, tá? Alguém sabe a diferença de judeu, o nome judeu para israelita? Judeu é porque agora esse nome vai derivar por causa da tribo de Judá. E aí vão dizer os judeus, que eram o povo da tribo de Judá. Só que ali a história, tá? Historicamente falando, não é isso aqui que eu estou explicando. É porque em uma das deportações, em uma das mudanças de endereço, quando o inimigo vinha e levava, teve um deles, que se eu não me engano foi a Síria, que deixou só a tribo de Judá, só o povo de Judá, desculpa. Então, agora, por isso que se diz judeus, tá? Mas, pastor, eu já li na Bíblia israelitas, aí vem do Israel, que é o nome que Jacó recebeu, tá? Jacó recebeu esse nome. O nome dele era Jacó, e naquela questão do anjo, quando ele está ali lutando com o anjo, tá bom? E aí o anjo muda o nome dele com a ordem de Deus. Não se chamarás mais Jacó, mas sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. O nome de Israel, o significado, desculpa, do nome Israel é aquele que luta com Deus. Pastor, foi bom o senhor tocar nesse assunto. O corinho diz, Jacó segurou o anjo. Se o anjo é um ser espiritual, Jacó segurou ele com as mãos, gente? Diz aí para mim no chat. Jacó segurou ele com as mãos? Não, gente, aquela luta ali é o quê? Jacó não parou de orar. Era a oração de Jacó que fazia com que aquele anjo não conseguisse se despedir dali, tá? Por quê? Porque Jacó orando com um coração sincero, Deus agora atendendo o pedido, Jacó agora está passando uma vigília orando, ou seja, uma madrugada toda orando.
e no romper da alva, ou seja, perto do amanhecer, já quase ali de manhã, ele vai receber, tá? Aquela resposta, porque o medo dele era de morrer. Quando seu irmão agora está no caminho, Esaú, e ele sabia que ele ia encontrar Esaú, então o medo dele era de morrer, segundo aquilo que ele fez lá atrás, quando ele toma posse do direito da primogenitura, ou seja, tomar posse do direito de ter os benefícios que só vinha para o primeiro filho. Mas, na verdade, ele não roubou. O irmão dele abriu mão. Há uma diferença de você tomar e há uma diferença de alguém abrir mão. Tá? Pastor, mas Jacó, um dos nomes Jacó, significa suplantador, usurpador. Mas ali, na verdade, Jacó estava sendo induzido pela mãe. Foi a mãe que fez toda essa situação. Tá bom? Você que está chegando agora, tá? A paz do Senhor Jesus, curte aí a live. Glória a Jesus, por favor, na mãozinha. E a palavra é Êxodo, capítulo 2, versículo 1, tá? E eu vou ler o 2 depois. E agora, o que está acontecendo? Eu já expliquei a diferença entre judeus e israelitas, tá? Judeus deriva do nome tribo de Judá. Eu não vou me prender aqui porque eu tenho exatamente 31 minutos. Pastor, 31 minutos. 41 minutos, desculpa. 31 minutos não. 41 minutos. Aí eu já tirando um pedaço de você. E aí o que acontece agora? Deus, Israel agora, ele está ali no Egito, e a Bíblia é bem clara que José morre e o novo faraó não conhece a história de José, então ele agora escraviza o povo que era da linhagem de José. Mas, irmão, deixa eu te dar logo uma dica. Não pense que na mudança da liderança, de qualquer que seja o lugar, você vai permanecer sendo visto da maneira que você era considerado. Pastor, não entendi, vai devagar. Na mudança da liderança de qualquer lugar, não pensa que você vai continuar sendo visto da mesma maneira que você era considerado. Ou seja, às vezes em uma liderança, e eu não estou falando só sobre igreja, estou falando sobre o seu trabalho, estou falando sobre o seu projeto, às vezes muda, tá, a liderança e você, às vezes, é descartado, é isolado ali, deixado de canto. Então, nós precisamos entender que o que está acontecendo aqui, é claro que tem uma base espiritual, mas também há uma base física. Por que é uma base física? Porque Jacó, ele agora morre, e os seus ossos são levados do Egito. José morre e os seus ossos são levados para ser postos junto com seus pais. Isso era um costume em Israel, tá? De enterrar os restos mortais de um pai perto de um filho perto de um neto, E assim sucessivamente. E aí o que acontece? Quando você, explicando melhor, tu avô enterrava o resto mortais do avô. E aí, quando o pai morria, o filho desse avô morria, enterrava perto do avô. Quando o neto morria, enterrava perto do avô. O bisneto, e assim ia, tá? Para você entender melhor. E o que está acontecendo aqui? Acontece que José morre, só que Deus havia visitado Abraão, falando que a servidão seria 400 anos. E Deus visitaria o povo após 400 anos. Nessa questão toda, Deus agora até visita. E visita no sentido de o povo precisava agora receber, receber a libertação, porque Deus falou que ia reduzir, ia trazer juízo sobre a nação depois disso, dos 400 anos, e ele ia agora abater a nação e Israel ia ser tirado de lá. Então agora se cumpre, por quê? Porque José agora morre, e os anos vão se passando, e o que está acontecendo ali? Meu Deus. Gente, eu acho que... Ah, tá. Gente, se ficar caindo,
como caiu agora e voltou, não fecha a live, permaneça, tá bom? E aí, o que está acontecendo agora? Simplesmente Abraão agora recebe essa palavra e Deus fala com ele nitidamente, né? Deus fala com ele nitidamente e agora Abraão simplesmente vê o que Deus falou, permanece. Só que ele não vê com os olhos esse grande povo, tá, gente? Ele vê no sentido de Deus fala e acontece. E agora, nessa situação toda, o Senhor vai dar essa instrução da circuncisão. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vinda. Né? Vai dar a circuncisão. Por quê? Mostrando para ter uma aliança. E a circuncisão aqui era cortar a carne do prepúcio, ou seja, tem o pênis, a pele que fica sobre a parte que você chama, e eu chamo de cabeça, na parte do pênis, a pele que fica, que hoje você chama de fimose, e eu também, cortava-se aquilo ali. Cortava. Sem anestesia, sem nada, deve era um sofrimento, um absurdo. Mas por que Deus decidiu fazer esta questão? Porque Deus queria se relacionar no sentido do povo ter uma identificação espiritual. E agora Deus institui, não foi o homem, Deus agora institui. Deus agora institui, na verdade, né? Peraí, gente, que é muita gente aqui. Deus agora institui esta aliança, mostrando, na verdade, a separação do povo. Porque aquele povo era diferente, aquele povo era um povo que simplesmente Deus queria, né, estar próximo deles, Deus queria se revelar como Deus protetor. E aí se instituiu a circuncisão, que na época era da carne. Pastor, a circuncisão, ela existe ainda? Sim, mas hoje, para os cristãos, é uma circuncisão no coração, ou seja, é tirar aquilo, né, de engano, assim como aquela carne do prepúcio, ou seja, aquela fimose era tirada e não servia mais para nada, nós tirarmos da nossa vida o engano, a mentira, tirar toda a soberba, todo eu, toda a malícia. Isso tudo, né, é considerado quando você faz, né, uma circuncisão real, E nessa situação toda, Deus agora fala com o povo, né? Aleluia. Deus fala com Abraão, desculpa, e constitui. Até aqui todos entenderam? Creio que sim, né? E Deus vai fazer a circuncisão após Abraão ter aquele erro gravíssimo. Qual erro? O erro de, né, ele deitar com a mulher, com a serva, e não com a Sara. Pastor, mas ele já tinha relação com a Sara, mas a Sara não gerava. Mas foi o Senhor que fechou a madre. Então, agora Deus vai fazer essa aliança, e essa aliança permanece, porque a forma que Deus ele fala, né? Aleluia, permaneceu. Então, agora o sinal da aliança era a circuncisão. Para quem não sabe, a circuncisão não tinha só um sentido carnal, tinha um sentido de Deus agora, aleluia, né? Deus agora trazer nitidamente, Deus trazer sobre o povo, né, aquela responsabilidade, né, de lembrar eles que eles são aliançados com Deus. Então, vamos lá. E agora Abraão vai receber essa palavra, né? Deus vai dar essa palavra. Deus promete, né? Aleluia. Isaac. E aí passa-se o tempo, né? Abraão agora simplesmente recebe outra coisa de Deus, porque Deus agora fala de diversas maneiras e chega a Isaac. Isaac agora, irmãos, está sendo gerado da maneira certa, debaixo de uma promessa, e Abraão está esperando. Porém, agora de Isaac vem Jacó, vem Esaú, e aí vem toda a ramificação, porque Jacó tem 10 filhos, né? Jacó tem 10 filhos, 2 filhos com Raquel, 8 filhos, né? Fora, sem ser de Raquel, porque eram filhos de servas, né? Diferentes. Tem Bila, tem a outra que eu esqueci o nome. E aí, irmãos,
Nessa situação toda, José, que é um dos filhos de Raquel, nasce. Glória a Jesus, eu tenho 33 minutos. Aleluia. Glória a Jesus. E agora, irmãos, os filhos de Jacó nascem, o de José, desculpa, nasce no Egito, porque José vai ser vendido. Toda aquela questão que nós já sabemos. E agora, simplesmente, Jacó agora vai abençoar os dois filhos de José lá no Egito, quando ele está de cama, que eram Manassés e Efraim, e vão fazer parte, né, e vão se formar as 12 tribos, 12 partes de um povo só. E aí você pode dizer assim, poxa, pastor, sim, cada tribo tinha a sua importância, cada tribo tinha a sua, né, a sua função, exatamente. E agora uma tribo chamada a tribo de Levi, na repartição das terras, quando Deus está dando a cada lugar conquistado para cada um, dizendo tal lugar, de tal lugar a tal lugar é de tal tribo, de tal lugar a tal lugar é de tal tribo, de tal lugar a tal lugar é de tal tribo. Deus agora, a tribo de Levi, que também era um filho de Jacó, Deus agora vai dizer, essa tribo não vou dar herança, eu serei a herança deles, ou seja, eles vão trabalhar no meu serviço. Ou seja, irmãos, todo mundo recebia algo físico. Agora, não é que a tribo de Levi ficou sem espaço para morar. Não foi isso. Eles tiveram um pedaço. Eles só não puderam expandir o seu pedaço. Por quê? Porque agora no seu pedaço era usado ali tanto para morar como para exercer o serviço. E na época que Deus era adorado através de um altar. E mais à frente um pouquinho, numa tenda, porque Deus usa Moisés, né, para estabelecer esta tenda. E a pergunta que eu te faço é: você sabe qual é a parte espiritual dentro do povo de Deus que você está inserido? Ah, pastor, eu estou inserido numa parte que, né, é uma parte que sou povo de Deus, eu faço parte, né? Meu nome está escrito no livro. Eu não perguntei isso. Eu perguntei porque no meio dos 12 filhos que se formaram, deram-se as 12 tribos, e no meio disso cada um tinha a sua parte. A grande pergunta é: você sabe qual é, no povo de Deus, a parte que você está envolvida ou envolvido? Sim, a Bíblia diz que os cristãos, vós sois sacerdócio santo. Então, nós temos um ministério levítico. O que é isso? Sim, nós temos um trabalho sacerdotal para prestar. A Bíblia diz em 1 Pedro 2,9, se eu não me engano, é 2,9, mas deixa eu conferir aqui, ó. É isso aí, ó. Vós sois geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, nós temos uma chamada levítica, e eu não estou falando sobre você seguir o judaísmo, eu estou falando, lembra, que eles estavam destinados ao trabalho espiritual, ao trabalho santo. Nós temos esta vocação, porque hoje não se separam terras para Deus. Hoje o templo é aqui. Então eu preciso estar, e eu torno a falar novamente, Deus me leva novamente para falar. Se o primeiro altar, que é aqui, não estiver limpo, não estiver organizado, não tem como prestar louvores, adorações, não tem como prestar serviços espirituais. Então você precisa entender que mediante a tudo isso que é falado, mediante a tudo isso que é ensinado, Deus ainda requer um serviço para nós prestarmos. Deus ainda requer um serviço para nós, irmãos, estarmos prestando diante dele. Pastor, e o que essa tribo de Levi fazia? Eles agora cuidavam de estar sempre acendendo o candelabro, sempre mantendo o altar sem cinzas, sempre oferecendo ali um sacrifício, sempre separando os dízimos do Senhor, sempre ali, irmão, extremamente dedicados ao serviço espiritual. Pastor, você deu essa volta todinha
Sim, uma volta grande, eu sei que você nunca ouviu por esse texto dessa maneira, mas o texto está nos ensinando, e eu vim pregar sobre libertação. Irmão, se o chat cair, se a internet cair, não saia. Isso aí é variação aqui, na internet aqui, tá? Mas para mim aqui está ao vivo, então eu vou continuar. A hora que a internet estiver oscilando, ele vai me avisar, e aí, se caso eu esperar e não voltar, eu fecho a live, mas não saia. Então, agora o que está acontecendo? O povo está simplesmente aqui, irmãos, sendo separado, a tribo de Levi separado para algo extraordinário, separado para algo que não dá para dimensionar, separado para algo que só Deus podia falar e fazer, separado para algo que Deus só podia entrar e trabalhar. E aí, o que está acontecendo aqui? Simplesmente o povo está num lugar onde a carga espiritual é muito grande. Pastor, eu não estou entendendo essa pregação. Eu vou encaminhar mais um pouquinho a história para depois eu começar a pregar. O que acontece aqui? O Egito era a maior potência de bruxaria e feitiçaria da época. Entende? Todos se dobravam quando o sentido era encantamento, feitiços, bruxarias, como é que eu falo? Quando o contexto, a paz do Senhor Jesus, quando o contexto, né, era sobre você agora, o contexto, quando o contexto aqui, ele trazia um sentido de... quando o contexto trazia um sentido, irmãos, aqui, né, nessa palavra, a paz do Senhor Jesus, para quem está chegando, Êxodo capítulo 2, versículo 1 que eu li, tá? Essa é a palavra. Quando o contexto aqui trazia o sentido, igreja, de algo simplesmente, em termos de encantamento, como é que eu falo? Sabedoria dos astros, sabedoria dos mistérios da natureza, no sentido de essências, ervas, né, banhos, no sentido também de previsão do futuro. Há uma diferença, tá? Da revelação para a previsão do futuro. E aí o Egito era uma referência muito grande. Tanto é que Deus, agora, quando envia as pragas para o Egito, cada praga era para abater um Deus que era adorado, um Deus que era muito ovacionado. Então, agora pensa comigo, o povo está num lugar que Deus falou que eles ficariam, mas tem uma carga muito grande, uma sobrecarga muito grande espiritual. Por quê? O Egito não era só desgastante, o Egito era um lugar carregado, onde festas e sacrifícios duravam dias, né? Adoração ao Deus Sol, ao Deus Ra, que era o próprio faraó, considerado um Deus, durava muito tempo. Então, agora o que eu quero dizer para você, eu vim pregar sobre libertação. Você tem que entender que nós, cristãos, temos um serviço levítico, temos uma responsabilidade de estarmos com o trabalho do templo em dia, com o altar limpo, que é o primeiro coração, o primeiro altar. Precisamos estar com o nosso filtro muito bem apurado, muito bem limpo. Para quê? Para sabermos discernir o que vem de Deus e o que não vem. E o povo está debaixo de uma sobrecarga muito grande. E aí eu pergunto a você, como eu posso? E aí eu vou dar uma resposta para muitos que ouvem assim, olha, varoa, o teu chamado é na libertação. Gente, se Deus anunciou isso, quer seja falando contigo, quer seja usando alguém, tome cuidado, porque a primeira libertação vai ter que acontecer em você. Você vai ter que estar fora das amarras, fora dos desejos infames, fora das situações, dos desejos que não vêm de Deus, fora de assuntos e de coisas, de embaraços que te impedem de ter uma vida reta. Você vai precisar manter essa situação. Por quê? Porque senão, como Deus vai se exaltar? Porque senão, como Deus vai se revelar? Então, agora eu vim falar de libertação, ok? E aí vamos encaminhar para a pregação.
Já entenderam até aqui que o Egito era um lugar carregado. Pastor, mas eu não peguei o início da explicação. Depois você vai voltar à live, vai ver tudo e você vai entender. O Egito sendo um lugar muito carregado, Deus agora faz o quê? Fala para mim. Deus envia uma criança. Gente, a chegada de uma criança, e eu não estou falando aqui, você vai ficar grávida, aí você vai ter mais um filho, o teu marido vai ter mais um filho com você, eu não estou falando isso. Eu estou dizendo que a chegada de uma criança nós temos que ficar ligado, porque muitas vezes Deus está trazendo aquela criança, anunciando já uma libertação, uma restauração completa. E a gente vai lá e reluta com a situação, mas eu não queria, mas eu sei, Deus sabe da situação, mas tem coisas que vêm para, mudar o ambiente, tá? E aí, o texto, a Bíblia nunca fala algo por falar, nunca deixa escrito algo por deixar escrito. E olha o texto, e eu tenho exatamente, 22 minutos. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E aí, o que acontece? Olha o texto. Foi-se um varão da casa de Levi. Lembra que eu falei que os levitas eles trabalhavam no serviço de Deus? Pastor, mas nem todo levita era consagrado a Deus. Sim, tira por ali os filhos de Eli. Tira por ali, mais à frente, o quê? Os filhos de Samuel. Sim. Mas o detalhe que a Bíblia quer dizer aqui não quer dizer que ele, sobre a vida que ele levava, mas sim a origem, a raiz, E mexer com libertação é muito detalhado. São muitas camadas, muitos detalhes. Eu não posso achar que a orelha, joelho, subi o monte, fui na igreja, fui no culto de libertação e deu tudo certo. Não. Olha a Bíblia. E foi-se um varão da casa de Levi. Lembrando que a Bíblia está querendo trazer já esse sentido que eu expliquei para vocês. Alguém que foi, Esse alguém tem toda uma informação espiritual, ou seja, presta o serviço santo, trabalha separando os dízimos, trabalha no sacrifício, trabalha agora só para Deus, vive para Deus. É uma linhagem que tem Deus como sua herança. Narabandacandarábia. Eu creio que eu vou conseguir pregar. Estou introduzindo agora a pregação. E olha a Bíblia. E casou-se com uma filha de Levi, ou seja, uma mulher que também prestava o serviço, era separada. Você vê que Deus, para trazer a libertação do povo de Israel, Deus não abriu brecha, porque o que habitava no Egito, igreja, é muito forte. Era um principado muito poderoso. E a pergunta que eu te faço, como é que você quer trabalhar com libertação? Quer que Deus entre com libertação na tua casa com uma brecha desse tamanho? E aí você, com uma brecha desse tamanho, ainda quer bancar e dizer, não, porque minha casa é do Senhor, não, porque meus filhos é do Senhor. Gente, abaixa a crista, desce na olaria. Desce na olaria. Tá tentando reconectar o chat, mas você não sai não, tá? Assim, conectando e desconectando, não tem problema não. Então, agora o que está acontecendo, gente? Deus está enviando uma criança que tem toda essa informação espiritual. Gente, Moisés não é libertador porque o mar se abriu. Moisés é libertador desde a hora que ele foi gerado. Por quê? Porque a informação que ele tem do pai e da mãe, os dois traziam o Senhor como herança. E o que é ter herança? Pastor, herança é aquilo que me é passado ou o direito que me é garantido através de alguém que vem antes de mim, que me deixa ciente de que tudo aquilo que ele conquistou após a morte dele é meu. Sim, só que aqui a herança na banduca mantuia narachébia, na bandure vassubiderébia. A herança agora que Deus agora traz através dos filhos de Levi. Olha aqui, ó, eu vou ler para vocês entender. Glória a Jesus. Jacó, Gênesis capítulo 29, 49, tá? Versículo... Gênesis capítulo...
49, versículo 5. Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumentos de violência. 6. No seu secreto conselho, não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram varões e na sua teima arrebataram bois. O que acontece? Esse Levi aqui era o filho de Jacó, que por um erro, para livrar sua irmã Tamar, ele vai lá e comete algo maldito. Né? Eles mentem, dizendo que aquele povo que abusou de Tamar, aquele povo não, o filho daquele rei que abusou de Tamar, que era virgem, ele agora precisa botar todo o seu povo para se circuncidar. E quando o povo se circuncida, eles vão lá e matam o povo. Então, eles ficam debaixo de maldição. Porém, já o Judá, mais à frente, que o Senhor vai falar, né? Que eu não sei se vai dar tempo de eu achar aqui, mas depois vocês procuram. Não vai dar para eu achar aqui, não. Eu sei onde está, mas é porque o meu tempo está curto. Mas vamos lá. Então, agora, Moisés, voltando aqui nesse sentido, Moisés agora ele está já nascendo com toda uma informação espiritual, toda uma bagagem, porque para eu mexer com libertação, eu preciso ter uma bagagem. Como a tribo de Levi tinha uma bagagem? Eles tinham um candelabro, pastor, mas todo mundo tinha. Não. Quem acendia era eles. Eles tinham os incensos. O candelabro representa a presença de Deus. Os incensos representam a oração. Eles tinham agora o azeite, que representa também uma das manifestações do Espírito de Deus, porque é representado pelo azeite. Eles tinham agora o sacrifício, porque recebiam das mãos do povo, agora e sacrificavam, ou seja, o jejum, gente. Né? E eles tinham outra coisa, que era o quê? As ordenanças, as vestes reais, ali espirituais, tinha a mintra, tinha todo um parâmetro para prestar um serviço. Eu não posso mexer com libertação todo errado, todo desconcertado, com o coração cheio de rapina, o meu altar todo desconcertado. Pastor, mas como eu sei que eu estou todo desconcertado? Quando eu não presto um serviço para esse templo direito, ou seja, eu entrego ele às paixões, eu entrego ele às mentiras, eu entrego ele às falácias, eu entrego ele ao engano que eu falei muito ontem. Agora eu entrego ele às falsas profecias, eu entrego ele ao meu desejo próprio. Eu tenho 15 minutos para terminar e eu vou conseguir pregar no nome de Jesus. O que está acontecendo? Moisés agora veio de uma tribo, presta bem atenção, veio de uma tribo, de uma linhagem que mais à frente vai adquirir o quê? A lei. Vai adquirir o quê? A arca. Porque eles que levavam a arca. Gente, a pergunta que eu faço para vocês aqui da parte de Deus é: como você pode querer mexer nessa libertação, nessa situação, se você não tem toda essa bagagem espiritual? Você já procurou saber quais são os altares que foram levantados na vida desse homem, na linhagem desse homem, na linhagem dessa mulher, na linhagem dessa criança? Porque só olhar por fora você acha que está tudo bem, mas não está, gente. Eu sinto informar, mas não está. E quando a Bíblia está dizendo, foi-se um varão da tribo de Levi, casou-se com uma mulher, filha de Levi, a Bíblia não está colocando assim, ó, foi-se varão santo e casou-se com uma profana, ou foi-se uma mulher santa e casou-se com um profano. Não posso ter dois pesos e duas medidas. Libertação não entra aonde tem julgo desigual. Eu vou repetir. Libertação não entra aonde tem julgo desigual. Luz e treva não existe. Ah, pastor, mas eu pensei que eu ia conseguir. Para, sai fora. Pastor, sai fora no sentido de pergunte agora o que Deus quer para converter essa maldição em bênção. E, ó, parênteses, muito grande, aspas, chaves e colchete. Nem toda maldição Deus converte em bênção. Se foi a tua rebeldia, se foi a tua desobediência, paga o teu preço e, ó, segura teus lábios.
Então agora Deus está enviando uma criança que não é comum, uma criança que já era separada do ventre. Outra coisa, crianças que são separadas do ventre, pessoas que são separadas para a obra de libertação, prepara, porque a perseguição vai ser demais, a calúnia vai ser demais, a intriga vai ser demais, a fofoca, o disse-me-disse, a perturbação, a azucrinação. Eles vão fazer de tudo, os demônios vão fazer de tudo para quê? Para conseguir minar o teu altar, para você não conseguir, vou repetir, para você não conseguir agora chegar ao propósito da libertação que Deus tem contigo. Eu sei porque Deus tem uma chamada comigo na libertação, então eu sei como é que é. Calma, gente, que vai reconectar o chat, que ele sai e volta, não tem problema não. E diz assim, ó, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. E Moisés agora, gente, ele vai ser escondido, lembrando que até aqui nascia criança, viviam-se crianças, e ninguém agora se preocupava com muita coisa. Veio a ordem para matar. E Faraó agora dá ordem para matar crianças, né? Aleluia, né? E agora eles, né, irmãos? Faraó dá ordem para matar. E o que acontece? Ele não dá ordem para matar só assim todo tipo de criança. Ele queria matar só os meninos. Você vê que Satanás agora entende, né? Satanás agora entende que aquela semente que foi falada lá no Éden, que sairia da mulher, ele não sabia qual pessoa era, mas ele sabia que ele tinha que ficar tentando matar. Outra coisa que eu quero te falar para você que quer que Deus entre com libertação. Primeira coisa, entenda que o processo é árduo. Não se pode correr do processo. Libertação é libertação. Libertação dói, libertação machuca, libertação causa dores. E aí, né? Libertação no sentido de romper, tá? E nesse sentido de romper, libertação agora torna-se muito dolorido. Então, irmão, simplesmente o que está acontecendo aqui? Moisés nasce, mas Deus agora, com essa perseguição, ele vai ser escondido e depois ele é posto no rio Nilo. E no rio Nilo ele é posto, e o rio faz sentido contrário, a filha de Faraó acha ele. Por que agora você vai entender que Moisés teve que vir com toda essa bagagem espiritual? Porque agora, simplesmente, a filha de Faraó pega ele e cria ele agora dentro do palácio, ou seja, dentro do grande templo, né, daqueles deuses estranhos, do Deus Sol. E pensa comigo, se Moisés não tem uma bagagem espiritual, literalmente, gente, literalmente fixada por Deus, o que ia acontecer com ele dentro daquele palácio? Ele ia prestar culto a outros deuses, gente. Ele ia prestar culto a outros deuses. Ele ia prestar culto a outros deuses, né? E aí, eu preciso entender que um dos sentidos de libertação, irmãos, é soltar. Um dos significados. Então, agora Moisés é criado debaixo de uma opressão. Mas lembra que o que ele trazia já era a herança, ou seja, era o Senhor como herança. Irmãos, trabalhar com libertação, você precisa estar cheio de Deus. E não é cheio de Deus porque tu sabe muita palavra ou porque tua oração é bonita. É a tua vida estar agradando a Deus. Porque soltar, romper, liberar não é para qualquer um. Jesus disse, um valente só sai da casa quando chega um outro valente, mais forte que ele. O que eu estou querendo dizer, pastor, eu estou entendendo essa palavra. Sabe por que tu ficas aí tendo grande luta para que aconteça libertações na tua casa, na tua parentela? Porque tu ainda não está no centro da vontade de Deus e não tem como. E para estar no centro da vontade de Deus, primeiro ele vai te limpar, ele vai te lavar, ele vai te purificar.
Ele vai fazer todo o trabalho detalhado e você não pode questionar no sentido de ai, por quê? Ai, para quê? Não, você tem que entender que você tinha uma vida, você sujou a sua alma e a água agora ela vai vir e vai purificar. Pensa comigo, Moisés nasce, Moisés cresce, por um tempo é devolvido à sua mãe para ser criado e agora ele volta para o palácio. A pergunta que eu te faço é: por que Moisés não virou um adébito dos outros deuses? Entendeu agora como que eu prego faz total sentido? Por que Moisés não tinha uma fé dupla ou tripla ou politeísta? Porque Moisés agora já trazia esta herança, ou seja, as coisas de Deus já estavam dentro dele. E o que Deus mandou dizer nesta live é: não tem como eu entrar com libertação, porque nem você está comigo, nem você está fazendo o que eu mando, nem você está me agradando. Aí tu quer, meu Deus, liberta, meu Deus, trabalha, primeiro venha você. Venha você para fazer aquilo que eu quero que você faça. E agora Moisés, irmãos, ele não se torna um adepto. Você vê que na Bíblia não consta. Pastor, mas mandou tirar a sandália. E os historiadores dizem sim, a sandália tinha o símbolo do Deus Sol. Beleza. Só que em momento nenhum você vai ver a Bíblia falando que ele levantou altares para outros deuses. Não. Porque o que tinha dentro dele, e é disso que eu vim falar. A libertação agora, ela acontece quando eu estou preenchido. Eu preciso me preencher, gente, com as coisas de Deus. Eu preciso me encher até eu transbordar. Pastor, como eu me encho? Primeiramente, o ato de se encher. Para encher algo, eu preciso examinar se esse algo está como? Vazio, ou seja, se tem espaço. Pastor, eu estou entendendo essa palavra. Eu quero trabalhar, pastor. Eu quero que haja libertação na minha casa. Vamos começar pelo certo? Vamos liberar espaço dentro de você? Vamos agora confessar o que você faz. Você tem que colocar para fora para Deus o que você gosta, o que você ainda faz, o que você é presa, o que você é presa, aquilo que você ainda está agora ali, ó, segurando. Né? Você tem que fazer como uma ânsia de vômito. Você tem que esvaziar. Ai, pastor, mas se eu colocar para fora o que eu sinto, o que eu gosto, o que eu acho, vai ser chocante. E o que Deus manda dizer é melhor ser chocante do que você viver de engano. É melhor ser chocante do que você viver uma vida parecendo que você serve a Deus, mas você não serve. O que é chocante é você parecer que está com Deus e você não está. Para você que está aí na live, curte aí, por favor, na mãozinha, em nome de Jesus. Aleluia. Compartilha, que eu até esqueci que eu compartilhei, mas eu esqueci de pedir a vocês para compartilhar. Mas, enfim, já estamos na reta final. E agora, o que acontece aqui, gente? Simplesmente Moisés, ele vai ter toda essa carga. Pastor, eu preciso trabalhar com libertação, quero que Deus entre com libertação. Se esvazie. Bote para fora o que você sente. Ah, pastor, mas Deus sabe, mas não é uma questão sobre Deus saber ou deixar de saber. É questão do ato de você, botar para fora. Pastor, mas eu odeio isso, eu odeio aquilo. Pastor, pode isso? Se você tem ódio, tem um motivo, tem uma origem. Ninguém odeia ninguém à toa. Ninguém odeia uma situação à toa. Do nada. Não, isso daí não existe. Tá? Pastor, você precisa botar para fora. Outra coisa, liberei espaço. Depois que eu liberar espaço, eu não posso ficar vazio. Não basta só eu confessar. Agora eu tenho que abrir o coração no sentido de aceitar a repreensão, os ensinos de Deus. Aceitar. Eu preciso aceitar. Mesmo que vá contra a minha natureza, mesmo que vá contra o meu desejo, eu preciso aceitar. Entendeu agora? Porque aceitando, eu vou começando a me preencher. Pastor, mas Moisés não fez esse processo. Não precisava. Porque o processo de libertação do Moisés foi lá naquele monte. Quando ele vai levar o rebanho do seu sogro e Deus se apresenta através daquela sarça. Ou seja, Moisés, ele passa um processo, né, de limpeza diferente. Irmãos, libertação não é para qualquer um. E quando eu cheguei na casa de Deus, na igreja, eu tinha dificuldade porque eu era artista na área da dança, né? Fazia 4 tipos de dança e algumas outras mais, mas oficialmente 4, tá? Então, ritmos, para mim,
era uma coisa muito, assim, normal. Então, para mim, deixar de dançar algo ou deixar de ouvir certo ritmo era muito difícil. Era muito difícil. Quando eu não cantava, eu pensava. Quando eu não pensava, eu dançava. E quando não, os três. Pastor, mas e aí? Como é que foi para o senhor ser liberto? Eu precisei me esvaziar. Eu precisei botar para fora. E falei para Deus, olha, Senhor, me perdoa, mas eu ainda gosto. Eu ouço, mas eu ainda gosto. O Senhor não está, mas eu ainda gosto. Eu cheguei ao ponto de estar na porta da igreja, trabalhando como obreiro, e uma música que me perturbava muito na época, né? Que assim que eu me firmei meus pés no Senhor, ela estava em alta, que era aquele funk, leleque, leque, 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 leque. E aí o que acontece? Na época, né, 2013, Beyoncé veio no Rock in Rio, foi uma perturbação só. Para mim ficar firme aquele ano foi brabo, né? E aí toda aquela questão, toda aquela, né, massa de coisas. E aí o que acontece? Acontece, né, que o eu fui e abri a boca e falei para Deus, olha, eu ainda gosto, eu gosto de dançar, eu gosto de cantar, mas eu sei que o senhor não está. O que o senhor quer de mim? Para o senhor, né, tirar isso de mim. E aí entra a parte que eu falo sobre você, né, se esvaziar. Libertação é isso. Primeiro começa aqui. E aí Deus falou para mim, eu quero um jejum de 4 dias. Talvez para você ele não vai falar isso, mas para mim foi isso. Irmãos, fiz o jejum de 4 dias, sem comer, sem beber, sem dormir. Foi uma benção. Deus me sustentou. E Deus falou, vou mostrar que você está liberto. E uma vez tinha um baile aqui perto da casa da minha mãe, chamado Coroado, e a gente evangelizando lá. A gente, o que fizeram? Botaram para subir no palco. E aí o irmão deu uma palavra lá no palco e agora o DJ falou, agora quem quiser um abraço, o irmão falou, quer dizer, agora quem quiser um abraço, fica aqui perto do palco, a gente vai descer e vai te abraçar. Irmão, daqui a pouco ligaram. Pá! Ligaram aquela paredão de som com qual música do Leque Leque. Eu pensei, já era, é agora que eu vou começar a dançar aqui, vou quebrar tudo aqui, meu Deus, vai ser uma vergonha. E cadê que a minha perna balançava? E cadê que a meu corpo balançava? E Deus falou para mim na hora, olha aí, eu arranquei ou não arranquei de você? Então eu encerro porque eu vou orar dizendo para você, entenda que libertação começa com esvaziar-se, para depois se preencher, tá? Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, quero te agradecer por essa palavra de libertação, tu és o Deus Todo-Poderoso, cheio da tua mão que é o teu poder, que essa palavra haja, Senhor amado, conteúdo o suficiente para gerar frutos. Muito obrigado àqueles que hão de ver depois, àqueles que estão acompanhando. Graças eu te dou por tudo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, igreja? Glória a Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus até amanhã.